Fala pessoal do Médico Residente, tudo bem com vocês? Hoje iremos para mais um Aprendendo com Questões Paraíba. Vamos falar um tema essencial da neurologia, acidente vascular cerebral isquêmico. Um tema basilar que cai bastante na clínica médica. Meu nome é Érico Por Deus, sou professor de vocês. Vem comigo para mais um Aprendendo com Questões. Primeiro ponto, acidente vascular encefálico de uma maneira mais ampla ou cerebral. Seria um déficit neurológico súbito. Este pode ser de natureza isquêmica ou hemorrágica. O nosso tema da discussão hoje é o isquêmico. Ele corresponde a 75% a 80% de todas as causas. O hemorrágico corresponde a em torno de 20%, podendo ser do tipo hemorragia subaracnoide ou hemorragia intraparenquimatosa. O isquêmico, por sua vez, pode ser um déficit permanente, persistente, que é o AVC. Tipicamente, os sintomas vão perdurar mais do que 24 horas, com alteração de imagem correspondente. Ou seja, você vai observar isquemia, necrose, o core isquêmico em estudos de ressonância ou tomografia, tipicamente após 24 horas, e o AIT, que é o ataque isquêmico transitório. O AIT, pessoal, diferentemente do AVC, os sintomas classicamente duram menos do que 15 minutos, porém podem perdurar por até 24 horas, tipicamente é reversível e o paciente ele não vai ter alteração na imagem. Fez uma ressonância DWI, PWI, difusão, perfusão, não vai observar alteração no AIT. Porém, ele é um sinal de alerta, fique atento, pois o seu paciente ele pode evoluir para um AVC isquêmico nos próximos dias ou semanas, beleza? Caso não sejam instituídas medidas de prevenção secundária. Aqui na imagem observamos no território à esquerda, imagine que o paciente está deitado na sua frente, de uma área de isquemia, numa tomografia, sugerindo um AVC isquêmico. Enquanto que nessa outra imagem, a gente observa uma grande área hiperdensa, esbranquiçada, também à esquerda, com um certo efeito compressivo aqui nas cisternas, nos forames, e gerando esse efeito compressivo extrínseco, sugerindo um AVC hemorrágico, hemorragia intraparenquimatosa, beleza? Então, nesses ventrículos laterais, há uma certa compressão e pode ter, inclusive, edema perilesional. Aqui a gente tem imagem de ressonância. Na primeira, de difusão, em que essa área em vermelho demarca o core isquêmico, a área que já se perdeu. Enquanto que na PWI são estudos de perfusão. Observe a área de penumbra isquêmica. Essa é uma área viável, uma área salvável. Quando a gente faz a subtração do PWI menos o DWI, a gente obtém essa imagem aqui, o mismatch em verde, que é a área que ainda pode ser salvável. Essa área é a área que a gente vai tentar, caso o paciente ainda esteja em tempo adequado, em fazer medidas para reverter isso, seja uma trombólise ou uma trombectomia no tocante ao AVC isquêmico. Tá bom, pessoal? Olha essa questão da UFPB 2023, acesso direto. Dá uma pausa e tenta responder. Em relação ao AVC, é correto afirmar, letra A isquemia cerebral leva à liberação de neuropeptídeos excitatórios e de outros tipos que podem diminuir o fluxo de cálcio nos neurônios, levando ao mecanismo de neuroproteção. Na realidade, o processo de isquemia ele vai realmente influir no fluxo de cálcio. No entanto, a gente vai ter um mecanismo de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. A doutrina Monroe-Kelly, ela vai presumir, nos casos de hipertensão intracraniana, que o cérebro ele está envolto de uma caixa óssea compacta
em que vai limitar o aporte sanguíneo, o aporte licórico, e, consequentemente, tem um risco, inclusive, de herniação naqueles casos de hipertensão intracraniana, mas existe um mecanismo de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, em que há uma maior perfusão, aumento dos níveis pressóricos. Esse, sim, é o principal mecanismo de neuroproteção, inicialmente, para a área de isquemia. Letra B. A tomografia computadorizada ela é sensível para detectar um acidente vascular cerebral isquêmico nas primeiras 6 a 12 horas? Não, normalmente ela só vai detectar após 12 a 24 horas. Ao passo que a ressonância ponderada de difusão ajuda a definir a distribuição e a extensão do infarto, bem como excluir tumor e outras considerações. De fato, a ressonância ajuda sim, tanto em difusão quanto perfusão, tá bom? Então, incorreto aqui por conta do tempo, tá bom? E aqui do mecanismo. Letra C, a homocisteína sérica elevada é um fator de risco para AVC. Logo, a redução dos níveis de homocisteína com suplementação vitamínica diminuiu. Veja, existe uma relação de associação de hiperhomocisteinemia com trombofilia, sobretudo naqueles pacientes que têm mutação do MTHFR, da metiltetrahidrofolato redutase, tá? Porém, não pode ser estabelecida uma relação de causalidade entre suplementação vitamínica e diminuição do risco de AVC. Isso aí não pode ser feito, tá bom? Letra D. A embolectomia mecânica endovascular é indicada para pacientes com oclusão de grandes vasos e pode ser realizada dentro de 6 horas do início do AVC ou entre 6 e 24 horas do início do AVC, que tem uma grande penumbra isquêmica identificada em exame de imagem. Sim, até 6 horas, paciente que teve um AVC clinicamente compatível com a topografia de carótida interna ou ramo proximal da artéria cerebral média, você pode fazer sem exames de neuroimagem avançadas. Porém, se o AVC ocorreu entre 6 e 24 horas do início dos sintomas, você precisa de um exame de neuroimagem avançada, uma angiotomografia, uma angiorressonância, para realizar a trombectomia ou embolectomia mecânica endovascular. Letra D é o nosso gabarito da questão. E letra E, hemicraniectomia descompressiva precoce, dentro de 48 horas de início do AVC, para infartos malignos da artéria cerebral média, reduz a mortalidade, mas piora o resultado funcional. Na verdade, melhora o resultado funcional e tipicamente é feito dentro de 24 horas, segundo o estudo Hamlet. Aqueles pacientes com AVC extenso, que estão evoluindo com hipertensão intracraniana, edema cerebral bem importante. Você pode fazer aquelas técnicas em janela, pode fazer uma craniectomia descompressiva para melhorar, sim, também o resultado funcional, tá bom? Letra E incorreta por esses detalhes que eu comentei. Agora vamos falar dos mecanismos clássicos do AVC isquêmico. Existe um mecanismo artérioembólico, certo? Então uma placa que há uma ruptura e uma embolização decorrente dessa placa, ou aterotrombótico, que seria um mecanismo mais local mesmo, uma placa instável, que ocorre uma oclusão, um trombo vermelho, ou um mecanismo cardioembólico, um paciente, por exemplo, que tenha uma arritmia, um átrio esquerdo aumentado, uma fibrilação atrial, e isso ocasionou, por exemplo, esse mecanismo de ejeção de um trombo que estava lá no átrio para o cérebro pela vasculatura, ou um mecanismo criptogênico. Alguns pacientes eles apresentam forame oval patente, uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo, podendo gerar aquela embolia paradoxal. O paciente tem uma trombose venosa profunda de membros inferiores, o trombo sai da perna, migra através da veia femoral, pega a ilíaca, vai para a cava, da cava entra no átrio direito, do átrio direito, se ele tiver um aumento da pressão das suas câmaras cardíacas direitas, pode ter uma migração do trombo do átrio direito para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, carótida interna e causar, por exemplo, um AVC de território cerebrovascular anterior. Isso é um AVC criptogênico, é uma causa assim. Você só vai suspeitar diante da negativa de outros mecanismos, como o arterioembólico, o aterotrombótico e o cardioembólico. Beleza, pessoal? Ok, vamos para mais uma questão. O FPB 2018, acesso direto. Dá uma pausa e tenta responder.
Então, sobre o AVE, assinale a alternativa errada, tá, pessoal? Letra A. Hipertensão e idade maior que 55 anos são os principais fatores de risco, tá correto? Além de gênero masculino, raça negra, cardiopatia prévia, diabetes, tabagismo, ter, por exemplo, tido um AIT ou um AVC previamente, ter uma arritmia com uma fibrilação atrial, é um fator de risco, certo? Um paciente dislipidêmico importante, é um fator de risco. Então, tudo isso deve ser considerado. Letra B. Na fisiopatologia da isquemia cerebral é descrita uma área de penumbra isquêmica. Sim, aquela área salvável, que é uma região de hipofluxo sanguíneo na qual as funções cerebrais estão comprometidas, porém de forma reversível. Está perfeita essa definição. Essa área a gente consegue identificar nos estudos de ressonância pelos estudos de perfusão, PWI, tá bom? Letra C. O edema cerebral pós-isquemia e infarto cerebral atinge seu pico 5 dias em média após o evento isquêmico, sendo conhecido como um edema citotóxico, devendo ser diferenciado do edema vasogênico que ocorre nos tumores cerebrais. Perfeito, autoexplicativo. A gente pode encontrar esse edema vasogênico num astrocitoma, num meningioma, num tumores de sistema nervoso central, linfoma de sistema nervoso central também pode ter esse edema de natureza vasogênica, tá? Enquanto que o edema citotóxico, ele é mais caracterizado pelo infarto, pela necrose do tecido cerebral relacionado com o AVE previamente, tá bom? Então tá correta a letra C. Letra D. Os infartos lacunares encefálicos têm como principal causa embolia de origem cardíaca ou arterial, por exemplo, o AVC arterioembólico, e são descritos clinicamente como sinais e sintomas corticais, tipo afasia, apraxia, agnosia, e na TC e ressonância do encéfalo encontra-se lesões corticais, principalmente no lobo temporal e frontal. Tá errado, pessoal. Os infartos lacunares, eles tendem a atingir principalmente pequenas áreas, sobretudo nos núcleos da base, como o putamen, globo pálido, certo? E ele tem uma clínica, pode pegar a cápsula interna, de sobretudo sintomas motores, tá? Dimidiados, de forma unilateral. E normalmente é a ruptura de microaneurismas de Charcot-Bouchard também pode estar relacionados com esses infartos lacunares e uma hipertensão descontrolada. Os infartos de natureza embólica, eles tendem a pegar de forma randômica grandes áreas, né, a depender do tamanho do trombo. Por isso, a letra D está errada e é o nosso gabarito da questão. Letra E, o diagnóstico do AVC isquêmico ele é clínico, está correto. A TC pode ser normal nas primeiras 48 horas, também está correto. Devendo ser feita, na verdade, para descartar um AVE hemorrágico, não necessitando de uso de contraste, tá bom? Nessa fase aguda da doença, perfeito, tá bom? A TC, ela lhe garante uma segurança maior de você fazer o trombolítico naqueles pacientes que têm indicação e você descartar a presença do sangramento. Às vezes, você pode estar diante de um sangramento mesmo com uma TC normal, um HSA com um Fischer muito baixo, que você só vai detectar o sangramento através de um LCR, um líquido cefalorraquidiano, feito por uma punção lombar. Mas isso aí é o caso de exceção, é a raridade, tá, pessoal? Então, marca a letra D, que é o gabarito da questão aí, a alternativa errada. E quais são as condutas iniciais que você precisa ter no seu paciente que está com AVC isquêmico, uma suspeita? Tem o tempo após a tomografia, chegou na emergência, tem até 20 minutos para fazer a tomografia, vai checar a temperatura, HGT, que é o único exame que vai segurar a realização do trombolítico, tá? É o HGT, saturação de oxigênio, PA, é o MOVED, né? Quem se move quer MOVED. Monitorização, oxigênio, acesso venoso, eletro e dextro. Faz o HGT, tá bom? Vai pedir hemograma, coágulo, eletro, marcador de necrose miocárdica, mas isso não vai retardar o seu atendimento inicial. Leva ele logo para tomo, deixa a cabeceira elevada para minimizar o risco de broncoaspiração, tá bom? Na tomografia, vai descartar o sangramento e o HGT, porque a hipoglicemia pode mimetizar um déficit neurológico focal, tá? E vai fazer a escala do NIH-SS, é o National Institute of Health Stroke Scale, a escala do AVC, que tem lá 11 parâmetros
que você vai avaliar no seu paciente para graduar a gravidade clínica, que tem correlação, muitas vezes, com a gravidade tomográfica também ou de ressonância. A imagem do sistema nervoso central, tomo de crânio para descartar o sangramento inicialmente. São raros os casos, somente após 24, 48 horas você vai detectar a área de isquemia, e a ressonância difusão-perfusão, ela pode ser útil para observar tanto o core isquêmico como a área da penumbra isquêmica para identificar essa área que é uma área salvável. E aí o acidente vascular encefálico, você tem que ter um controle rigoroso da pressão arterial no AVC isquêmico. Como eu disse, existe aquele mecanismo de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. É normal o paciente com AVC isquêmico chegar para você hipertenso. Por quê? É essa hipertensão que está mantendo aquela área que ainda não morreu, aquela área que ainda não infartou, perfundida, pessoal. Então você só vai baixar a pressão se estiver muito aumentada. Então você vai tolerar níveis de 220 por 120, exceto se o paciente estiver com uma outra emergência hipertensiva. O paciente está com uma dissecção de aorta, o paciente está com edema agudo de pulmão, uma nefroesclerose hipertensiva maligna, o paciente ele está apresentando uma síndrome coronariana aguda, certo? Então nesses cenários você pode baixar antes de chegar em 220 por 120. Tirando isso, você vai baixar quando chegar em 220 por 120, porque se a pressão estiver muito alta também, o paciente tem risco de fazer uma transformação hemorrágica. Aquele AVC que era isquêmico virar um AVC hemorrágico, tá bom? E quando a PA estiver em níveis inferiores, como 185 por 110, você vai baixá-la, porque aqui você também quer minimizar o risco diante da utilização de um trombolítico, de uma transformação hemorrágica, porque você vai usar uma medicação que é um antifibrinolítico. E esse medicamento, ele aumenta o risco de sangramento, tá bom? Então, seus níveis não são tão permissivos como se você não fosse utilizá-lo, tá bom? A partir do momento que você decide utilizar o trombolítico, seus níveis vão ser mais rigorosos. 185 por 110 e na primeira hora durante o uso do trombolítico, 180 por 105. Você vai ter um controle bem rigoroso da pressão arterial. Isso cai muito nas questões de vocês, tá bom? Beleza. Então tem essa diferença do controle da pressão arterial do AVC isquêmico do AVC hemorrágico, tá? No AVC hemorrágico é o oposto. Aqui a gente não tem uma área de penumbra, uma área de isquemia. A gente tem uma área, na verdade, aqui de sangramento. Então, se o paciente está bem hipertenso, por exemplo, a sistólica entre 150 e 220, você vai manter a sistólica dele em torno de 140. Porque se estiver muito alta, o paciente vai acabar sangrando mais. Se a PA dele está acima de 220, aí que você vai baixar um pouco menos rigoroso, vai deixar entre 140 e 160 a sua sistólica, tá bom? Então, cuidado, que às vezes ele quer confundir os valores, dizendo que o controle do isquêmico é o do hemorrágico é o do isquêmico. Cuidado para não se embananar. Ora, mais uma questão aí, Secretaria Municipal de Saúde, João Pessoa, 2020, acesso direto. Dá uma pausa aí e tenta responder essa questão. Então, é um paciente de 75 anos que apresenta-se na emergência, trazido pelos filhos 2 horas após notarem que o mesmo acordou pela manhã apresentando quadro de dificuldade na fala, discreta sonolência e aparente redução da força muscular no hemicorpo esquerdo, tendo visto sem essas alterações na noite anterior. Então, você não consegue definir que seu paciente na verdade, o AVC começou há 2 horas, porque ele entra num protocolo que a gente chama de wake-up stroke. Então, não dá para afirmar, são 2 horas, vamos fazer o trombolítico, tá, pessoal? E aí o paciente é hipertenso, é diabético, está em uso de losartana, hidrocloro, insulina, NPH. O exame neurológico, você percebe que ele tem a redução da força no dimídio esquerdo, desvio da rima labial e fala desconexa. Ele está com a PA 190 por 110, HGT 287, saturando 93% em ar ambiente, foi submetido a um atomo de crânio sem evidência de lesões hemorrágicas. Sobre esse caso clínico, assinala a alternativa correta. Então, a letra A.
A principal hipótese diagnóstica é um AVC isquêmico? Certo, tá correto até aí. A conduta inicial deve ser o uso do trombolítico endovenoso após correção da hiperglicemia com insulina e redução dos níveis pressóricos para abaixo de 185/110. Essa é a pegadinha. Tá errado, pessoal, porque na verdade o paciente ele acordou com o déficit 2 horas após notarem que o mesmo acordou. Ou seja, você não sabe dizer se o AVC começou há 2 horas atrás ou se começou de 4 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã, 1 da manhã, meia-noite, 11 horas da noite. Ou seja, você não sabe dizer exatamente qual hora começou o AVC, porque ele acordou com o déficit e ele foi dormir bem, entendeu? Então tá errado letra A. Letra B. Caso exista contraindicação ao tratamento trombolítico, deve-se reduzir os níveis pressóricos arteriais para 185/110 e manter os níveis glicêmicos entre 200 e 250. Perceba também está errado. Por quê? O paciente, você só vai baixar a pressão dele se não for fazer o trombolítico, se tiver acima de 220/120, ou caso o paciente tenha alguma emergência hipertensiva associada, que não é o caso, tá? Então, letra B está errada. Letra C, a principal hipótese diagnóstica, encefalopatia hipertensiva. Não, ele não está com clínica de encefalopatia hipertensiva, ele não está com rebaixamento do nível de consciência, ele não tem clínica de hipertensão intracraniana, edema de papila, ou seja, está errado aqui também, certo, pessoal? E letra D, a principal hipótese é AVC isquêmico. A conduta inicial deve ser realizar exames laboratoriais, vai fazer hemograma, vai fazer coagulograma, vai fazer o controle glicêmico, vai usar O2 para manter a saturação maior ou igual a 95 e usar uma heparina não fracionada como profilaxia aí secundária para esse paciente. Tá correto. Letra D é o nosso gabarito da questão. Qual a janela terapêutica para trombólise, pessoal? Então, a realização do trombolítico, o Actilise, o Alteplase, o RTPA, né? Então, você tem 4 horas e meia do início dos sintomas. Ou, se você não sabe o horário exato, a última ocasião em que o paciente foi visto assintomático. Se ele tiver tirado um cochilo de 2 horas e ele acordou com um déficit a 1 hora, então, na verdade, você vai considerar a última vez que ele foi visto assintomático, ou seja, 1 hora do que ele acordou e 2 horas antes dele tirar o cochilo, quando ele estava bem. Então, um tempo total 3 horas. Então, é a última ocasião assintomático para fazer o Actilise, o Alteplase, numa dose aí, que é uma dose de 0,9 miligramas por quilo, no máximo uma pessoa de 100 quilos, 90 miligramas, vai fazer 10% em bolos e o 90% restante em bomba de infusão durante 1 hora. A embalagem já vem com a medicação e um diluente próprio. Você vai precisar de 2 acessos calibrosos e vai deixar um acesso apenas para o Alteplase ser infundido, tá? Olha outra questão aí, SESPB 2020, acesso direto. Mulher de 67 anos, admitida às 7h30 da manhã, no serviço de emergência, acordada com quadro de afasia, hemiplegia direita com abertura ocular espontânea, localização de estímulos dolorosos, porém não obedecendo a ordem simples. Familiares referem que há 1 hora atrás apresentava disartria e paresia em mídio direito. Então, essa paciente, ela está com um déficit de 1 hora. Ao exame, identificado ritmo irregular. Será que é uma arritmia, um AVC cardioembólico que está causando esse AVC da paciente? Muito provavelmente, não é mesmo? Euglicêmica, com PA 165/85, NIH de 16, ou seja, não é um AVC minor. O AVC minor tem um NIH menor que 5, não é mesmo? Aqui não, a gente tem uma paciente com um possível AVC potencialmente grave. Ela é hipertensa controlada com losartana, diabética em uso de hipoglicemia anti-oral e aspirina. Foi observada na angiotomo, oclusão de artéria cerebral média esquerda. Qual a sua conduta mais adequada para esse caso? Letra, vamos de baixo para cima. Pela lenta progressão do quadro, não há indicação atual do tratamento farmacológico ou vascular. Tem indicação, pessoal. Inclusive, o uso do trombolítico não contraindica a realização da trombectomia mecânica. Essa, se você tiver um AVC de cerebral média no ramo M1 ou carótida interna, a trombectomia mecânica
é uma possibilidade também de ser realizada, tá bom? Letra D, tratamento endovascular como única opção? Não, o tratamento trombolítico é uma opção, porque ainda está dentro da janela, que são 4 horas e meia. Realização imediata de angiografia cerebral com infusão de heparina? Não, seria trombectomia mecânica e outra coisa, seria realização do trombolítico agora imediato, tá entendendo? Não precisa fazer um estudo de neuroimagem avançada. A neuroimagem avançada ela é bem indicada, sobretudo após 6 a 8 horas. O estudo Resilient, ele botou essa faixa de hora, até 8 horas você pode fazer a trombectomia mecânica sem estudos de neuroimagem avançada, tá bom? Letra B, trombólise com uso de alteplase 0,6 mg por quilo. Eu não falei isso para vocês, certo? É 0,9 mg por quilo, então tá errado, tá bom? E letra A, realizar trombólise endovenosa com alteplase 0,9 mg por quilo, seguida de trombectomia mecânica, tá correto, porque é um AVC extenso aí em topografia da cerebral média esquerda. Beleza? Marca a letra A e gabarita a questão. Agora a gente vai falar sobre anticoagulação. Quando devemos anticoagular o nosso paciente? Pô, o paciente tem uma doença valvar cardíaca, uma estenose mitral moderada a grave, uma fibrilação atrial valvar, uma válvula mecânica. É um paciente que tem fibrilação atrial e tem um Chades-Vasque maior ou igual a 3 no caso de mulheres ou maior ou igual a 2 no caso de homens, tá bom? Por que essa diferença? 3 mulher, 2 homem? Porque o sexo feminino, ele conta aqui no Chades-Vasque 1 ponto. Então, como homem não conta, homem com 2 pontos ou mais, você vai anticoagular, e mulher com 3 pontos ou mais, você vai anticoagular. O Chades-Vasque é um critério utilizado para predizer o risco de AVC isquêmico de natureza cardioembólica, nesses seus pacientes que têm fibrilação atrial, por exemplo, para você identificar os fatores de risco e considerar a anticoagulação. Ele é um mnemônico que leva em consideração esse acrônimo aqui, ó, Chades-Vasque. C de Congestive Heart Failure, que é insuficiência cardíaca, H de Hypertension, hipertensão, A de Age, sendo o primeiro A2, porque se a idade for maior ou igual a 75 anos, vale 2 pontos. O D de diabetes, S de stroke, mas aí entra também, além de AVC, AIT e tromboembolismo. O V de vascular disease, então a doença arterial obstrutiva periférica, por exemplo. O outro A de age, só que esse age aqui é de 65 a 74. E o S de sex category, ou seja, sexo feminino. Detalhe só, pessoal, o S do stroke, ele também vale 2 pontos. Então a gente tem 2 pontos aqui, tanto na idade maior ou igual a 75 anos, como o paciente que tem AVC prévio. Porque o maior risco na medicina de você desenvolver algum evento é você já ter tido ele previamente, tá bom? Outra indicação de anticoagulação seria a presença de um trombo do ventrículo esquerdo, tá, pessoal? Massa! Vamos lá, então, adiante. O FPB 2019, acesso direto. Sobre o ataque isquêmico transitório, assinale a alternativa errada. Letra A. Ataques isquêmicos transitórios são caracterizados por déficits neurológicos cerebrais isquêmicos focais que duram menos de 24 horas, geralmente menos de 1 a 2 horas. Está corretíssimo. Porém, o conceito mais atual, a gente precisa ter uma imagem limpa, tá, pessoal? Letra B. 5 a 10% dos pacientes com AIT terão AVC dentro de 90 dias? Também, pessoal. Por isso que é importante identificar, sobretudo, o indivíduo que tem um AIT de alto risco. Letra C. O risco de AVC é maior em pacientes com mais de 60 anos, em pacientes com diabetes ou após AIT que duram mais de 10 minutos e com sintomas e sinais de fraqueza, comprometimento da fala ou distúrbio da marcha. Perfeito. Eu não sei se você reconheceu, mas ele praticamente falou um score que a gente vai olhar no slide seguinte, que é o ABCD2. O ABCD2 é um score de risco de AIT, ataque isquêmico transitório, que leva em consideração age, a idade, B de blood pressure, C, certo, da apresentação, certo, dos sintomas do seu paciente,
ok? D de diabetes, a duração também, tá? Então, tudo isso é levado em consideração do ABCD2. Letra D, na presença de FA, o tratamento é com varfarina, meta de NR 2 a 3. É estritamente necessária a associação de varfarina com heparina e alguns especialistas defendem o tratamento com aspirina até que o NR se torne terapêutico. Na realidade, não. Na verdade, você vai fazer a varfarina com a heparina. Não precisa da aspirina aqui. A aspirina seria para uma prevenção secundária de um AVC aterotrombótico, arterioembólico, ok? O cardioembólico aqui é a varfarina, o Marevan. Detalhe, se for um FA valvar, aí você vai manter o NR de 2,5 a 3,5, ok? Então, FA valvar é o quê? Válvula metálica ou estenose mitral moderada a grave na presença de fibrilação atrial. Então, o NR ele tem um valor um pouco mais alto para garantir uma maior segurança para o seu paciente, tá bom? Então, a D está incorreta aqui. É o nosso gabarito da questão. Letra E. A tomografia ou ressonância magnética é indicada dentro de 24 horas do início dos sintomas, em parte para excluir a possibilidade de uma pequena hemorragia cerebral ou um tumor disfarçado como AIT. Perfeito, pessoal. Letra E, corretíssima. Então, o AIT, o ataque isquêmico transitório, é esse déficit neurológico focal, tipicamente inferior a 24 horas, mas o clássico é menor que 1 a 2 horas, é uma emergência neurológica, precisa da imagem, a ressonância é melhor aqui para descartar um AVC, tá bom? Você vai fazer a avaliação de artérias intra e extracranianas, pode usar aqui um Doppler de carótidas e vertebrais, tá bom? Prevenção secundária de acordo com a etiologia, se for de natureza valvar, arterioembólica, aterotrombótica. E lembrar que 1,5% a 3,5% terão AVC isquêmicos em 2 dias e 5 a 10% terão AVC isquêmicos em 90 dias. O antiplaquetário imediatamente, tá? E vai fazer dupla antiagregação se for um AIT de alto risco. Eric, o que é um AIT de alto risco? É um AIT que tem um ABCD2 maior ou igual a 4 pontos. E o que é o ABCD2? A escala que eu comentei para vocês. A de age, idade. Então, tem mais de 60 anos, vai pontuar 1 ponto. B de blood pressure, pressão arterial, está aumentada, vai ganhar 1 ponto. C de sintomas clínicos, ou seja, clinical symptoms, sintomas clínicos, fraqueza, distúrbio de linguagem ou outro, vai pontuar. D de duração do AIT, até 60 minutos, 2 pontos. Entre 10 e 59 minutos, 1 ponto. Menos de 10 minutos, 0. E o D de diabetes, certo? Também pontua 1 ponto. Máximo 7 pontos, maior ou igual a 4 pontos, AIT de alto risco. É importante a avaliação cardiológica, muitos pacientes vão precisar de eco, vão precisar de Holter e um controle rigoroso dos fatores de risco para minimizar a chance de um novo AVC. E lembrar, AIT de alto risco, maior ou igual a 4 pontos, ou AVC minor, que é aquele AVC não tão grave, mas que tem um NIH menor que 5, os estudos mostraram diminuição de desfecho se feito a dupla antiagregação plaquetária, exemplo, AS mais clopidogrel 100/75 por um período de 21 dias. Após esse período de 21 dias, deixa o AS aí indefinidamente com o seu paciente, tá bom, pessoal? Era isso que eu queria mostrar. Para finalizar, última questão, o FCG 2020, acesso direto. Que score pode ser utilizado para prever o risco de acidente vascular cerebral nos dias após um AIT em adultos, pessoal? Então, Chades-Vasque avalia o risco de evento cerebral isquêmico em pacientes com fibrilação atrial, então não é o risco de AIT. ABCD2 esse é o score, é o nosso gabarito da questão. APRE é uma relação que leva em consideração a idade, as plaquetas e as transaminases no paciente com doença hepática crônica para predizer o risco de fibrose. É um método não invasivo, beleza? NIH estratifica clinicamente o seu AVC, tá bom? Faz um NIH aí, 11 perguntas. E o ASPECTS é um aspectos tomográficos da cerebral média. É uma avaliação imaginológica, tomográfica, diferente do NIH, que é uma avaliação clínica, tá bom, pessoal? Beleza?
Era isso que eu queria trazer para vocês nessa questão. Para finalizar, última questão, o FPB 2022, R3 de Clínica Médica, em relação ao AIT, é correto afirmar o quê? Vamos lá, de baixo para cima. Após um AIT, todos os pacientes precisam receber aspirina, mesmo quem tem fibrilação atrial? Não, aí precisa receber anticoagulante. Letra D, a tomografia ou ressonância não é indicada nas primeiras 24 horas que se sucedem ao AIT. Errado, é indicado sim, porque você, na verdade, não dá o diagnóstico de AIT de forma clínica, o diagnóstico ele é tomográfico, ou seja, precisa clínica e tomografia, descartando um evento isquêmico, senão você chamaria de AVC, não AIT, tá? Letra C, o AIT normalmente causa perda da consciência ou confusão aguda, não, ele causa déficit neurológico, tá? Pode fazer afasia, distúrbio motor, sensibilidade, não é delírio, tá bom? Ou confusão. Letra B, de uma forma geral, o AIT vértebro basilar é mais suscetível do que o AIT de carótida em relação à evolução do AVC isquêmico. Não, o carotídeo ele é um pouco mais frequente, tá? O vértebro basilar é menos comum. E por fim, a letra A, que é o nosso gabarito da questão, o risco de AVC é alto nos primeiros 3 meses após um ataque, principalmente no primeiro mês e especialmente nas primeiras 48 horas. É por isso que você tem que entrar no controle dos fatores de risco. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos rumo a mais uma aprovação, eu médico residente e você. Um abraço.